Shalom, Revlé. Bem, gente, eu queria falar hoje sobre a blasfêmia dos talmudistas. Uma das blasfêmias, né? Você lembra que quando o nosso Deus ele tirou nossos antepassados do Egito, você lembra que houve um momento que Moshe ele se retirou ali de perto do povo, que estava no pé do monte. Moshe subiu para o cume do monte e ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo que ele ficou no cume do monte, Moshe é, esteve ausente das pessoas. E chega um momento em que aquelas pessoas pressionaram a Haron, né? E aquelas pessoas, não todas, né? Mas uma parte daquelas pessoas que tinham saído do Egito, viram todos aqueles milagres, acharam que Moshe estava morto. Eles disseram que fizessem um Deus, a imagem de Deus, né? E que o do Deus que tirou eles do Egito. E eles pegaram, colheram os brincos, colheram o ouro, colheram pingentes, colheram joias que os egípcios tinham lhes dado, né, na saída do Egito, e eles colocaram no fogo e eles acabaram fundindo, né, formando um bezerro de ouro. Então ali, na verdade, não é um Deus à parte. Ali eles quis dizer que a imagem do Deus Criador era igual à imagem daquela criatura, de um bezerro. Então você vê que eles cometeram que não ali não era idolatria, uma simples idolatria, ali era, sabe o quê? Uma blasfêmia, comparando Deus com um animal. Eles blasfemaram de Deus. E aqueles blasfemadores não foram perdoados porque eles cometeram blasfêmias, entendeu? Que achando que Moshe estava morto, porque 40 dias e 40 noites, né? Então eles fizeram um bezerro de ouro, começaram a cultuar aquele bezerro de ouro, e quando Moshe desce do cume, ele ouve ali o barulho, as pessoas ali estavam cultuando aquele bezerro de ouro, dizendo: Este é o Deus que nos tirou do Egito, quer dizer, blasfemando contra o Criador, quer dizer, comparando o Criador a um animal, né, a uma criatura, a um ser, né, a um animal, a um ser material, né, quadrúpedes, né? Então, eles não cometeram ali uma idolatria, eles cometeram ali uma blasfêmia, eles blasfemaram, fizeram uma comparação desrespeitosa com Deus. Eles fizeram uma comparação desrespeitosa com o nosso Criador. E nenhum daqueles blasfemadores foram poupados. Você viu que quando Moshe ele viu aquilo, Moshe ele pegou as tábuas e acabou quebrando aquelas tábuas. Ele se zangou tanto que quebrou as tábuas escritas pela mão de Deus. E ele, depois que desce do monte, todos aqueles blasfemadores foram mortos, né? Que é uma coisa absurda, né? Fazer uma imagem de um bezerro ou de qualquer outro animal e dizer assim, olha, a semelhança de Deus. Este é o Deus que nos tirou do Egito, cometendo ali uma blasfêmia, né? Então, hoje, o assunto é a blasfêmia dos talmudistas. Mas antes eu quero que você acompanhe comigo aqui na Torá. Vamos falar Torá, estou falando Torá verdadeira, porque existe uma Torá falsa aí. Tá bom, gente? E veja só o que está escrito aqui da parte do nosso Criador. Devarim, tá bom, gente? É o quinto livro. Eu peço, por favor, acompanhe, leia comigo. Em vez de dizer que eu falei, você tem que acompanhar e você mesmo ler. Você mesmo conferir o que está escrito aqui. Entendeu, gente? Olha só o que diz aqui Devarim. É, deixa eu ver aqui. Versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 15 do capítulo 4 de Devarim, que diz assim: Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que Yahvé vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Ninguém viu nenhuma semelhança, tá bom?
O 16 diz assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, e nem semelhança ou imagem, né, figura de macho ou de fêmea. Não é para fazer escultura ou alguma semelhança, né, alguma coisa semelhante, ou alguma imagem, né, ou figura de macho ou de fêmea. Comparar Deus a macho ou a fêmea. Tá claro aqui, tá bom? Para que vos... Vamos ler novamente a partir do 15. Guardai-vos, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que Yahvé vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo. 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, tá bom? Ou semelhança, ou imagem, ou figura de macho, ou figura de macho ou de fêmea. Entendeu, gente? Figura de algum animal que haja na terra, e Deus continua falando. Mas aqui eu queria que você observasse aqui esse versículo 16, que Deus fala bem claro: não fazer nem escultura, nem semelhança, nem imagem e nem figura de macho ou de fêmea. Compara Deus a nem a macho nem a fêmea. Tá bom, gente? Porque Deus, como já falamos, Deus é o quê, gente? Deus é espírito. E se Deus é espírito, tu não pode comparar Deus a macho ou a fêmea, porque Deus é espírito, tá bom? Mas antes de continuar falando, eu gostaria de chamar você para isso. Olha só, não sei se dá para você ler este nome aqui. Olha lá. O mais completo guia sobre judaísmo. Aqui deveria estar assim: o mais completo guia sobre talmudismo. Tá bom? Talmudismo é judaísmo, ou seja, israelismo, né? Então, o mais completo guia sobre talmudismo e não judaísmo, como eu digo que o talmudismo era muita gente a desgraça, a pessoa não acredita, né? Eu quero que você, se você tem esse livro, tá bom? Você vai abrir na página, capítulo 1, na página 15, tá bom? Página 15 desse livro aí. Aqui tem o nome pai e mãe. Olha a blasfêmia dos talmudistas. Diz assim, olha o que os talmudistas disseram aqui, escreveram: pai e mãe, o que é ainda mais fascinante é que o nome hebraico do Eterno, Adonai, tem um sufixo feminino. Um Deus misericordioso assemelha-se a uma mãe. O nome hebraico para Deus, Elohim, tem um sufixo masculino, o que sugere que Deus assemelha-se a um pai. Eles continuam blasfemando, dizendo assim, ó, e piora mais ainda sua blasfêmia, como diz assim: o conceito judaico não, talmúdico, tá bom? Talmúdico do eterno Deus integra atributos femininos e masculinos. Olha aí, a blasfêmia. Ponto. Aí recomeça. O eterno é ele e ela. O eterno é ele e ela, integrando o melhor dos dois sexos, de tal forma que os seres humanos podem ser abençoados nos céus não somente por um pai, mas também por uma mãe. É isto que eu quis dizer com a própria, olha só que ele fala aqui, esse blasfemador, com a própria Deus no início deste capítulo. Cara, se você for falar alguma coisa em nosso canal, escrever alguma coisa, você, por favor, fale da Torá, tá bom? Da Torá, quando eu falo Torá, só existe uma só. Não fale dessa Torá escrita, essa Torá oral, escrita por esses blasfemadores. Não, são um bando de blasfemadores. Você viu aí que Deus proíbe fazer imagem dele, semelhança, comparação a macho ou a fêmea, e o sujeito aqui, esse talmudista, escreveu esse livro
e fala que é o mais completo guia sobre judaísmo, que na verdade talmudismo, tá bom, gente? Você viu o tamanho da blasfêmia, falando que Deus é macho e fêmea? Quando eu era adolescente, eu lembrava de uma música de Pepeu Gomes que dizia se Deus é masculino e feminino, né? Ele é masculino e feminino, coisa assim, mais ou menos isso. Entendeu, gente? Eu não entendia, já via aquilo uma coisa ridícula, um indivíduo, um homem, cantando aquela música. Entendeu? É, então nós vemos aqui o conceito do Talmud é que Deus é macho e fêmea. Tá bom? O conceito do Talmud é que Deus é macho e fêmea. Então, não esqueça, capítulo 1, página 15. Eles blasfemam de Deus comparando Deus a macho e fêmea. E eles concluem aqui dizendo, e isto o que eu quis dizer com a própria Deus no início deste capítulo. É complicado, entendeu, gente? Então, por favor, quando você vem falar, fale em nome de Deus, tá bom? Você vem, Rabi fulano de tal falou, Rabi ciclano falou, vai se danar com Rabi fulano e ciclano, entendeu? Vai se danar com o defunto blasfemador que morreu e chama de sábio ainda, ou o defunto que está vivo, ou seja, o ser que está vivo ainda, blasfemando de Deus, escrevendo livros, e isso aí, esse conceito desse Deus Afrodita aí, ó, esse Deus macho e fêmea, entendeu? Esse Deus aí não é o nosso não, tá, gente? Ou seja, esse Deus aí, isso aí na verdade não é nenhum outro Deus, isso aí é uma blasfêmia a Deus, ao Criador, tá bom? Eles estão blasfemando de Deus, o Criador. Estão blasfemando de Deus, o Criador. Tá bom? Isso é uma blasfêmia. Então Deus é o que? É espírito. Então Deus não tem sexo. Deus não pode ser comparado a macho e a fêmea conforme a Torá. Tá bom, gente? Deus não pode ser comparado a macho nem a fêmea. Porque espírito não tem órgão genital, nem masculino, nem feminino. Deus, por ser espírito, ele não se comporta como se fosse um macho ou fêmea. Ele se comporta como um Deus, como um espírito. Espírito não tem atração, espírito não tem desejo sexual, espírito não tem. Não tem. Não fica excitado, entendeu? E o sujeito aqui, ele blasfema contra Deus. Então, não importa, sabe, a quantidade de pessoas que nos seguem, que fazem parte, entendeu, da nossa comunidade. Mas eu peço a você encarecidamente, que você quer falar, fala em Deus, fala em Deus. Pegue a Torá e diz assim, olha, está escrito que Deus falou assim para Moshe. Está escrito que Deus falou assim para Haron. Está escrito, tá bom? Que Deus falou. Agora, esse negócio de que Rabi falou, entendeu? Agora, quando fala, como Aharon falava, né? Como Moshe falava, que falavam as palavras de Deus, repassava para o povo aquilo que era de Deus, aí surge, né? A gente já tem a Constituição Federal escrita que nós respeitamos, estamos ninguém é acima da lei, né? Todos estamos vivendo com base em livros, e um dos livros é a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal pode existir leis orgânicas dos municípios ou estados, mas nenhuma pode ser inconstitucional que fira a Constituição Federal. Nenhuma, tá bom? Abaixo, com base na Constituição Federal, existe Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil e um montão de outros livros escritos, mas com base na Torá, ou seja, com base na Constituição Federal. Para um sujeito chegar e dizer assim, olha, essa Constituição Federal aí, tu só vai entender com base na Constituição Federal oral. E você vai ver que aquela Constituição Federal oral é oposta à Constituição Federal escrita que nós temos, entendeu? E você vai cometer crime
se você deixar de lado a Constituição Federal escrita para acreditar em um indivíduo, entendeu? Que vem com história de Constituição Federal oral, entendeu? É o que está acontecendo. Deus nos deu a Torá escrita de Bereshit a Devarim. Aí vem um sujeito, entendeu? Com um falso livro, escrito por eles, pela cabeça deles, entendeu? Com histórias mentirosas, fantasiosas, criadas por eles, e comete uma blasfêmia, entendeu? Como aquelas que foi cometida no tempo de Moshe ainda. Porque Moshe sobe para o monte, quando Moshe desce do monte, está lá o sujeito dizendo que Deus é semelhante a um bezerro, blasfemando de Deus. Esse aqui não diz que Deus é semelhante ao bezerro. Deus, ele mostrou aqui como se Deus fosse um travesti. Entendeu? Como se Deus fosse um travesti. Formato de mulher, mas órgão de homem. Você está entendendo, gente? É macho e fêmea ao mesmo tempo. Ele está blasfemando de Deus. Então, meu amigo, eu jamais vou vestir uma farda do exército israelense para lutar por um Estado, entendeu? Que aceita blasfemadores desse tipo aqui, entendeu? Isso aqui não é nem idolatria, não. Ele está desfigurando a imagem de Deus, tá bom? Ele está assemelhando Deus a macho e fêmea, a um Deus macho e fêmea, entendeu? E, lamentavelmente, Israel se orgulha de ter a maior parada gay do Oriente Médio. E você está pensando que amanhã as coisas vão ficar boas para Israel? Israel está acreditando em que um dia o muro não pode cair sobre ele? Secularismo, blasfêmia, porque isso aqui é uma blasfêmia, abominações e mais abominações. Entendeu? É o que nós vemos. Porque eu não acredito mais nas Forças Armadas israelenses. Eu vi Deus ali na primeira, na segunda e na terceira guerra, entendeu? Na guerra da independência, na guerra dos 6 dias e na guerra de Yom Kippur. Mas não vejo mais Deus, entendeu? Tão presente como nesse tempo, porque agora o talmudismo cresceu de tal forma que existe já em Israel rabinos homossexuais, declaradamente homossexuais. Existe um tal de judaísmo. Judaísmo não, talmudismo. Talmudismo liberal, né? Que aceita homossexuais permanecer praticando os seus atos, lamentavelmente. Então, querido, se você vê abominações em Israel, então tem motivo para isso. Eles aprendem isso, sabe o quê? Nas yeshivot, tá bom? Eles aprendem desde criancinha, né? Através de blasfêmias como essa, são ensinadas lá nessas yeshivot, nessas escolas lá em Israel, e fora de Israel também, entre os espalhados pelo mundo, pelos talmudistas, né? Que Deus é macho e fêmea. Aí eu pergunto, como é que uma criança, né, enxerga Deus? Que Deus é como se fosse um travesti. Que esculhambação é essa, rapaz? Como é que você vem com a história de que eu só vou entender a Torá escrita por meio da Torá oral? É claro, estou entendendo sim a Torá, essa tal de Torá oral, que é uma das piores abominações, entendeu? Escritas, que agora é escrita, entendeu? Chama de Torá oral, mas é escrita, é o Talmud. É o Talmud. Cheio de blasfêmias, cheio de histórias criadas acerca de Moshe que não está nem na Torá. Tem histórias no Talmud falando sobre Avraham, que não tem nada com a Torá. Tudo mentira inventada, criada, acrescentada. E quando Deus disse, não acrescentareis nem diminuireis, está escrito na nossa Torá. O sujeito fica acrescentando coisas ou diminuindo coisas e às vezes surgindo com coisas, com aberrações como essa. Chama de aberração um negócio desse. Vou chamar de aberração um negócio desse. Você não entendeu o que eu estou falando? Volte o vídeo, tá bom? Volte o vídeo, que não dá para esquecer, tá bom? Isso aqui não é guia do judaísmo, não. Isso aqui é guia do talmudismo. E talmudismo não é judaísmo, ou seja, israelismo, né? Porque a religião do nosso povo tem que ser estabelecida, porque o patriarca,
da nossa nação, do nosso povo, da nossa etnia, não é Yehudá. O patriarca da nossa etnia é Israel, né? Yaakov, cujo nome foi mudado por Deus para Israel, daí vem o nome israelitas. Então, não existe judaísmo, existe israelismo. Pelo menos o que Deus estabeleceu foi isso. Entendeu? Então não importa, como às vezes vemos arrogantes aí chamar nós de Zé Ruela, porque nós não aceitamos o Talmud, porque nós não engolimos o Talmud, porque nós não aceitamos aberrações, como isso é uma aberração, isso é uma blasfêmia contra Deus. Seu Eliyahu Haska, isso é uma blasfêmia contra Deus. E você apoia essa blasfêmia porque você curte isso, você vive isso, você pratica isso. É por isso que vocês nos chamam de Zé Ruela, porque nós não aceitamos esse falso livro chamado Talmud, né? E um montão de livros escritos por vocês com base no Talmud só falam em Torá oral, Torá oral, Torá oral. E lamentavelmente as pessoas seguem a multidão como no tempo de Eliyahu Hanavi, entendeu? Onde as pessoas se dobraram diante de Baal, lamentavelmente. E chega um momento que Eliyahu se vê sozinho, se acha sozinho diante de tantas pessoas que seguem a idolatria a Baal. Diante de hoje, nós nos sentimos também como Eliyahu se sentia. Nos sentimos como no tempo que Eliyahu se sentia. Tá bom? Nos sentimos assim, sozinhos, assim, como poucos, rodeado por uma multidão de blasfemadores, porque o sujeito que segue canais de talmudistas, entendeu? Está seguindo canais de blasfemadores. Pessoas que curtem esses canais, pessoas inscritas nesses canais de talmudistas, entendeu? Estão seguindo blasfemadores, que estão blasfemando contra Deus, comparando Deus a macho e a fêmea, quando a nossa Torá deixa claro que é proibido fazer escultura, fazer imagem, fazer semelhança, deixa claro, comparar Deus com macho e fêmea, não pode. Isso aí não é idolatria, isso aí é blasfêmia mesmo, é comparar o Criador, entendeu? Com um travesti, entendeu? Semelhança de mulher, mas órgão genital de homem, ou vice-versa, entendeu? Então é lamentável, gente. E ainda alguém pergunta por que somos tão poucos. Somos poucos porque no tempo que entrou na arca, quem entrou na arca foram poucos, tá bom? Entrou na arca Noah, não me canso de falar, entrou na arca Noah, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Eram poucos. 99,9% da população mundial daquele tempo ali foi extinta por Deus, entendeu? Porque só tirava essa família. Entendeu? De tão poucas pessoas que tinham consideração por Deus, que vivia para Deus ainda. Que se olhava lá fora, zombava dele. Não acreditavam nele. No tempo de Ló, mesmo forma, se procurava mais alguém. Dentro de Sodoma e Gomorra não existia ninguém. Além, só tinha Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. Aí o Malar de Arrevé vai lá e tira essas 4 pessoas, mas uma população de uma cidade só tem 4 pessoas que Deus salvou. E Avraham ainda intercede dizendo, se houver 5 justos ali, tu destruirás ainda a cidade por causa daqueles 5 justos? Não, vai lá. Se tu encontrar 5 justos ali, eu não destruo Sodoma e Gomorra. O Malá foi lá, só encontrou 4. Entendeu? E esses 4 foram tirados, e Deus mandou fogo e enxofre e acabou. Então, seu Israel, lamentavelmente, o Estado de Israel, eu lamento pelo Estado de Israel, porque Rússia, China, está fazendo uma coligação, está fazendo uma nova liga, né? Vai surgir uma nova liga. China, Rússia, Coreia do Norte, Irã e a Liga Árabe. Vocês vão ver. O mundo vai ficar dividido entre ONU e países que já estão fora da ONU e outros que vão sair da ONU e vão formar uma liga separada da ONU, onde vai ficar os países ocidentais de um lado, juntamente com Israel, e países como esses outros aí, Rússia, China
e outras potências nucleares, entendeu? E vocês vão ver o bicho pegar, entendeu? Vão ver o bicho pegar. Porque a falta de temor a Deus, a falta de respeito a Deus, passou do limite. A falta de respeito passou do limite, tá bom? Ainda tem indivíduo que vem, às vezes, falar besteira no nosso canal. Ainda tem indivíduo que vem falar de Talmud e condenar o Talmud totalmente só por causa de besteirinha dessa. Que é besteira, meu amigo. O sujeito compara Deus com macho e fêmea. O sujeito blasfemou de Deus, isso aqui é besteira. Talmud, olha, não existe nenhuma folhinha daquela que se salve para nós, que servimos ao Deus Criador, com todo respeito ao nosso, o bendito, o santo, entendeu? O incomparável, para o sujeito criar uma imagem, ainda conclui dizendo com a própria Deus, a própria. Meu Deus! Aí essas crianças que estão lá dentro dessas yeshivot são ensinadas dessa forma, vão crescendo enxergando Deus dessa forma, como se fosse um ser macho e fêmea, né? E é por isso que a parada gay está aumentando lá em Israel. É por isso que eles estão se gabando, porque dentro daquelas yeshivot já está se criando homossexuais. Porque se Deus é macho e fêmea, né? Se Deus ele tem os dois sexos, as crianças vão crescendo dessa forma, com esse pensamento, né, sendo ensinada dessa forma, e já vai puxando para os dois lados, achando que é normal isso aí, né, que isso não é abominável, que fere também a nossa Torá escrita, e nós vemos o que vai dar futuramente para Israel, lamentavelmente, tá bom? Porque é o seguinte, não vejo mais temor, não vejo mais respeito, não vejo mais ali um país, pessoas religiosas que vêm para Deus, e quando se trata de religião, o sujeito cria uma religião diferente da religião que Deus criou, que é o Talmud, e ele chama o talmudismo de judaísmo, lamentavelmente. Então, não importa, tá bom? A nossa quantidade não, tá bom? Nós não queremos saber de quantidade, nós somos como Eliyahu Hanavi, entendeu? Nós estamos hoje por 450 profetas de Baal, tá bom? E nós sozinhos no meio, entendeu? De braços encruzados, olhando para um lado e para o outro, procurando uma pessoa que esteja conosco, mas nós estamos convictos, né? Nós não somos arrogantes, nós somos convictos de que servimos a Deus, com todo respeito ao nosso Criador, que não se assemelha a nada, não podemos assemelhá-lo a nada, absolutamente nada. E os talmudistas cometendo blasfêmias fora do comum, uma blasfêmia dessa, uma abominação, uma comparação ridícula, imbecil dessa, lamentavelmente, entendeu? Então, me falta até palavras, sabe, gente? Me falta até palavras quando a gente lê um negócio desse, encontra um negócio desse, e você vai pegar o resto do livrinho, né? Com base no Talmud, e achar que não, só por causa disso aqui, entendeu? Então, meu amigo, isso aqui não é lugar para talmudista, não. Isso é lugar para quem serve a Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas, né? Para quem forma uma religião diferente, chamada talmudismo. Talmudismo e dá um nome de judaísmo, entendeu? Isso é lamentável, isso é muito lamentável. E nós sabemos que coisas boas não vêm por aí. Essa corrida armamentística, onde novos países vão entrar para a OTAN, onde a Rússia se sente cada vez mais ameaçada, onde a China talvez possa tomar o lugar dos Estados Unidos e se tornar a primeira potência do mundo. E quem são os aliados da China? Sabemos que a China ela apoia os países árabes. Sabemos que a Rússia apoia os países árabes. Entendeu? E se esses países formarem uma liga diferente, entendeu? Vão estar bem fortalecidos. E nós não sabemos. Então, mais uma vez, eu dou o conselho para você que fica com esse negócio de arrebatamento. Não vai haver arrebatamento. Sabe o que é que vai haver? Extinção humana, a extinção humana. Se não for extinção de todo mundo, se prepare. Porque os americanos, você pode chamar, os americanos eles são esquizofrênicos, criando um bocado de bunkers, entendeu?
Bunkers, o que é bunkers? São abrigos subterrâneos. Eles estão cavando um buraco, fazendo um abrigo subterrâneo com medo de armas nucleares. Um montão de países da Europa tem bunkers. Eles formam abrigos subterrâneos com medo de armas nucleares. Em Israel já existe bunkers, abrigos subterrâneos. Então, você, querido brasileiro, começa a criar bunkers também. Se você tem condições de você fazer abrigos subterrâneos à prova de bombas, até de explosões, né? Que os bunkers são feitos embaixo da terra a 2,5 metros de profundidade. A partir de 2,5 metros de profundidade, ele se começa 2,5 metros para baixo, entendeu? Então, com uma blindagem fora do comum, para suportar, com locais para dormir, locais para tomar banho, com energia sofisticada, porque vai faltar energia, com estocamento de alimentos para anos e anos, tá bom? E esses alimentos são enlatados, né? Para suportar durante anos, porque sabe muito bem que uma terceira guerra mundial, para mim, ela não vai começar. Para mim, a terceira guerra mundial já começou. Ali não está ali OTAN e Ucrânia, ou seja, Rússia e Ucrânia. Ali está a Rússia atacando a Ucrânia e soldados de diversos países da Europa e até dos Estados Unidos dizendo que são voluntários, que na verdade pertencem aos soldados da ativa dos Estados Unidos e dos países aliados da Ucrânia. Então, que estão indo lutar e dar treinamento para os soldados ucranianos, não. Eles estão indo para lutar, enfrentar. É por isso que a Rússia está enfrentando toda essa dificuldade, porque a Rússia não está lutando contra a Ucrânia, está lutando contra os Estados Unidos, contra a Alemanha, contra a França, contra soldados ingleses, contra soldados de vários e vários países da OTAN, entendeu? Então, soldados russos contra diversos soldados treinados dos Estados Unidos e da OTAN estão infiltrados dizendo que são voluntários. Mentira, não são voluntários, são soldados da ativa da OTAN lutando contra a Rússia, contra soldados da Rússia. É por isso que a Rússia está encontrando tanta resistência, sem contar que você vê que a quantidade de armamentos que estão chegando, que a OTAN está armando a Ucrânia, chegando armamento, e você pergunta, como é que você vai entregar um armamento para um cara que não sabe usar esse tipo de armamento? Porque seus soldados já estão lá. Então, aqueles armamentos, digamos assim, da França, aqueles armamentos são enviados pela França, já tem os seus operadores lá em território ucraniano dizendo que são voluntários, que vão lutar, entendeu? Voluntariamente. Na verdade, são soldados da ativa da França. Então, para mim, guerra mundial, já começou a terceira guerra mundial. A Rússia está lutando contra a OTAN e os Estados Unidos, certo? Sendo que estão sendo bem abastecidos, entendeu? Mas senão a Rússia já teria dominado a Ucrânia há muito tempo. Isso pode ocorrer, sabe o quê? A Rússia perdeu, o Putin perder a cabeça, jogar uma bomba atômica ali e começar agora uma guerra generalizada ali, entendeu? Com armamentos pesados e realmente uma destruição mais esmagadora ainda, entendeu? Devido a tudo isso, porque se a partir do momento que a Rússia perceber que, na verdade, esses soldados não são voluntários de outros países que vão lutar ali voluntariamente, na verdade, são soldados da ativa, entendeu? Infiltrados na Ucrânia, bem treinados, como um dos maiores snipers canadenses que está lá lutando pela Ucrânia, entendeu? É claro que esse soldado não é um soldadinho qualquer, é um cara bem treinado, um sniper, que derruba soldados bem treinados da Rússia a quilômetros de distância, entendeu? A centenas de distância, entendeu? Então, gente, para mim, a Terceira Guerra Mundial já começou, entendeu? Que Deus se compadeça de nós. Então, mais uma vez, eu te aconselho, para com esse negócio de arrebatamento. Arrebatamento não existe. Arrebatamento não existe, não vai haver. Entendeu? O que vai haver é a extinção humana. Se não for de todos os seres humanos, aprenda a sobreviver. Tá bom, gente? Aprenda a sobreviver. Tá bom? Se apegue com Deus, o Criador verdadeiro. Né? Deus, o Criador de tudo e de todos. Que é Espírito, entendeu? Que não pode ser comparado com macho e com fêmea, porque espírito não tem genital masculino ou feminino. É com esse que você tem que se apegar,
e você usar a inteligência que ele te deu, entendeu? Para quem tem condições, construir bunkers, entendeu? E outras formas de sobrevivência. Você tem que ter outras formas de sobrevivência ao que está vindo aí, porque ainda que neguem, para mim, Terceira Guerra Mundial já começou, entendeu? Então, que Deus possa proteger os nossos, que possamos encontrar uma forma de sobreviver a tudo isso, entendeu? Que está acontecendo, porque eu confesso e volto a falar, não vou lutar por Israel, entendeu? De hoje, porque eu estaria lutando contra Deus, porque se Deus virou as costas para Israel e eu vou lutar pelo exército israelense, eu estaria lamentavelmente lutando sem Deus contra para defender um povo contra o qual Deus já Deus já se retirou, entendeu? Lamentavelmente. Então, eu confesso, as Forças Armadas de Israel de hoje não são mais como as Forças Armadas da Guerra da Independência, da Guerra dos 6 Dias, da Guerra de Yom Kippur. É lamentável, mas me faltam palavras. Shalom, Lehi, para outros.